vocês estão no canal levando a sala de aula para casa. Aqui eu recomendo vocês assistir esse vídeo aqui, ó, Seção no Cubo, onde eu expliquei sobre uma parte aqui desse problema. Mas eu vou retomar aqui. Então tá aqui, dado o cubo de aresta 3. Então esse cubo aqui, ele tem aresta 3 centímetros. O nome desse cubo é ABCDEFGH. Então a nomenclatura tem muito a ver, né? A face que está no plano de baixo do cubo, no plano inferior, eu nomeio de ABCD, tracinho, e a face que está no plano superior do cubo, EFGH. Sempre tem que coincidir. Aqui é A, então começa no E, né? Nos vértices que estão opostos aqui. Aqui é B, então aí o segundo é F. E pegando, né, os vértices opostos numa face e na outra. Assim, CG, DH. Então, tem que ser correspondente aí de forma respectiva. O M é um ponto que está sobre o FG. Ele está 2 centímetros daqui até no M, como a aresta é 3, de M até G, então é 1. E tem um plano que está passando por DBM. Vamos ver então esse plano. Ó. Se esse M não for definido, o plano apenas, né? Se eu pegar apenas aqui o DB, então eu tenho aqui uma infinidade de planos. Né? Eu tenho uma infinidade de planos. Então, para eu ter o plano que eu quero, que é o plano alfa, então eu tenho que soldar ele aqui em M. Esse é meu plano alfa. O que passa por DB, então é necessário que tenha o M. Por 3 pontos passa um único plano. Tá? E qual é a secção de alfa no cubo? Bom, é um trapézio, mas para isso, para ser um trapézio, essa base maior aqui e a base menor tem que ser paralela. Vou mostrar aqui para vocês que são paralelas. Observe que se por acaso o plano passasse por aqui, a gente teria então um plano que estaria dividindo o cubo ao meio. Então aqui são paralelos, porque um está na diagonal de cima, outro na de baixo. Né? Se ele fosse, conforme ele vai para cá, ó, ele vai diminuindo, né? Até que chega lá no final, que seria um triângulo. Então dá para a gente perceber assim, quando esse ponto de K aqui, ele anda 2 centímetros, lá no plano de trás também vai andar 2 centímetros até N. Se de F até M é 2, de H até N também é 2. Isso basta, né, para a gente entender, para mostrar para vocês que essa face aqui, essa base aqui menor, NM, é paralela a DB. Então é um trapézio, de fato é um trapézio. Então vamos calcular a área desse trapézio. Vamos então, né, para a lousa calcular a área desse trapézio. Então temos aqui então, primeiramente então vamos nomear isso aqui, né? Isso é a minha base maior. Então vamos chamar isso aqui de base maior. E aqui em cima, como é um trapézio, vamos chamar isso aqui de base menor, Bzinho. Isso aqui é a altura do trapézio. Então, RS aqui, ó, R até o S, vamos chamar de altura, vamos chamar de H. Essa distância daqui até aqui em cima, S, S', é a mesma altura aqui do cubo, a aresta aqui do cubo. Então, essa medida aqui eu sei, aqui é 3. E a medida de R até S', essa medida eu não sei. Vamos chamar aqui, então, de X. Então, a base maior, eu tenho que calcular a base menor e preciso saber da altura. Mas depois, na hora de eu calcular a altura, eu vou precisar de saber o tamanho desse X aqui, para eu conseguir descobrir o tamanho da altura. O que mais que a gente tem aqui?
essa distância aqui, ó, essa distância de F até M, essa distância é 2. Então, a distância de M até G é 1. Tá? Então, vamos, aos poucos, usar esses dados que a gente tem. Primeiramente, o que nós vamos calcular? Deixa eu colocar aqui, ó, que RS', a gente está chamando de X. Bom, para começar, vamos calcular, então, a base maior. Base maior, que a gente chamou de Bzão. Um cubo, a gente tem que saber que aqui é um ângulo reto. Ó. Esse ângulo é reto. Então, a base, que é a diagonal, ela está oposta ao ângulo reto. Então, ela é uma hipotenusa. E o teorema de Pitágoras diz que, o teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado daí igual, e daí eu vou pegar esse quadrado, o quadrado desse cateto, que fica do lado aqui do 90 graus, mais o quadrado do outro cateto. Então, esse é o teorema de Pitágoras, que é assim. Então, B ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual. Aí vem o primeiro cateto, que é 3, que é essa aresta, 3 ao quadrado, e mais 3 ao quadrado. Isso vai dar igual. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 9, 3 ao quadrado também é 9. 9 mais 9 dá 18. Eu vou decompor esse 18 como se fosse 2 vezes 9. Mas por que mudar 18 se é 18 fazer 2 vezes 9? Bom, por um seguinte vantagem que eu vou tirar. Esse 9 é um quadrado perfeito. O 2 não é um quadrado perfeito. Então, o 2 eu deixo ele como um número que... por que eu estou falando disso? Porque aqui não é B ao quadrado, que é igual a 2 vezes 9? Então, se eu quiser deixar só, como eu quero saber só a base, não é a base ao quadrado, eu quero saber a base. Então, a base, a operação inversa, né, de B ao quadrado, eu aplico raiz quadrada de um lado, tem que aplicar do outro também. Então, a base é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 9. Então, posso pôr separadamente. Raiz quadrada de 9 é possível de calcular, que é 3. A raiz quadrada de 2 já não dá para extrair da raiz. Se eu for extrair da raiz, vai ficar aproximado. 1,41, 42 é uma dízima infinita. E ela não é periódica, então não dá para pôr infração também. Então, de modo que esse número aqui não é um número racional, não dá para pôr infração. E se eu for escrever ele aproximado, tem muitas casas decimais. Então, eu opto pela forma exata do número, que é raiz quadrada de 2. Então, dessa maneira, a minha base maior vai ser 3, que é a raiz quadrada de 9, depois vezes, né, que é 1 vezes, a raiz quadrada de 2. Então, isso é a minha base maior. Agora, nós vamos calcular a base menor. Bom, a base menor, vamos entender uma coisa aqui. Eu estou usando o software GeoGebra para mostrar as coisas para vocês, tá? Então, vamos entender aqui. Nós percebemos que aqui tem 2 triângulos, né? Então, aqui eu tenho um triângulo. Ó. Bem aqui eu tenho um triângulo. E se eu pegar esse grandão aqui, é outro triângulo. Outro triângulo. O que eu posso concluir, né, que esse ângulo aqui é paralelo com aqui. Então, eu tenho aqui que o ângulo N, o ângulo interno do N e o ângulo interno do H é igual. Porque essa reta é paralela com essa. Esse ângulo interno aqui, o F, o ângulo de F e o ângulo M também são iguais. E o ângulo G também são iguais. Então, de modo que esse triângulo, né,
esse triângulo pequenininho aqui, NGM, é semelhante ao triângulo HGF. Eles são semelhantes. Dessa maneira, a aresta 3, que é a aresta grandona, ela é proporcional a essa diagonal, que é a base maior. Da mesma forma que esse comprimento aqui, que é 1, está para a minha base menor. Vamos fazer isso lá na lousa. Então, nós temos aí dois triângulos semelhantes. Um triângulo... Deixa eu escrever aqui. Então, vamos aqui, então, aproveitar essa informação. O que a gente já mostrou lá? Que NGM é semelhante, NGM é semelhante... Vamos pegar o grandão primeiro, vai. O grande aqui, ó. HGF. O triângulo HGF, ele é semelhante ao triângulo NGM. NGM. Por qual caso? Pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Tem os três ângulos iguais. Então, eu tenho, então, que essa aresta grandona aqui, que ela vai medir 2 mais 1, que é 3, ela está para a minha base maior, que nós calculamos aqui, que é 3 raiz quadrada de 2. Assim como esse 1, que é esse pedacinho de M até G, né, ele está para a minha base menor. Vamos usar, então, o teorema aqui da proporção. Né? O que seria a proporção? Vamos imaginar aqui uma coisa que é igual, só para vocês lembrarem. Meio não é a mesma coisa que 50%? 50 sobre 100? Ele é igual. Então, eu tenho duas frações que são equivalentes. Então, elas são iguais. A gente sabe que é igual. Né? Meio e é metade. 50% também é metade. Existe um outro jeito de ver que essa igualdade realmente é igual. Né? Se você multiplicar esses dois números aqui, que a gente chama de meio, que é 1 vezes 100, é a mesma coisa que o produto dos extremos, 2 vezes 50. De fato, 1 vezes 100 é 100 e 2 vezes 50 é 100. Então, primeiro, 3 vezes B. 3 vezes B dá 3B. É igual a outra multiplicação. 1 vezes 3 raiz quadrada de 2. 3 vezes B é 3B. 1 vezes 3 raiz quadrada de 2, 1 vezes 3 é 3. Então, dá 3 raiz quadrada de 2. Eu quero saber o B. O B está acompanhado de um 3. Para esse 3 eu tirar daqui, eu preciso dividir esse lado aqui da fração por 3 e esse outro lado também por 3. Quando eu faço a mesma operação dos dois lados, não muda a minha equação. Mas eu tenho uma vantagem, porque 3 dividido por 3 dá 1, 1B. Então, aqui deu 1B. 3 dividido por 3 dá 1. Então, deu 1 raiz de 2. Então, de forma que esse 1 aqui, eu posso desprezar ele, não é necessário colocar o elemento neutro, não é preciso, porque 1 vezes B é B, o que vai importar é o valor do B. Então, B é igual a raiz quadrada de 2. Então, eu tenho aqui a minha base menor. Então, isso aqui é a minha base menor. Muito bem. Agora, nós precisamos agora calcular aqui a altura. Só que essa altura, eu dependo de saber o x para eu aplicar aqui o Pitágoras, porque aqui é 90 graus. E eu não tenho o comprimento do x. Eu tenho, né, dessa diagonal aqui inteira, eu tenho, que é a mesma dessa, porque é um cubo, né? Então, essa diagonal, a outra aqui é do mesmo tamanho. Então, daqui até aqui eu sei que é meia diagonal, mas eu estou aqui. Eu preciso, então, ver isso daí. Quanto que é? Bom, vamos fazer aqui uma
um entendimento aqui, né, no meu software aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. O software ele é bom que a gente, né, vê bastante coisas aqui que às vezes desenhando vai ficar muito rabiscado. Então eu tenho esse U, a intersecção, né, dos três planos. O plano que fica do lado direito da face do cubo, o plano de trás do cubo, lá atrás. Deixa eu colocar aqui, então. A gente tem, então, o plano da direita, ó, esse plano da direita, o plano lá do fundo e o plano que é aqui do trapézio. E onde que eles encontraram os três planos? Que eu quero saber que distância, né, esse U está do C. Eu preciso saber que distância que o U está do C. Vamos aqui fazer uma... né? Então eu quero saber o U até o C, que distância que é. Deixa eu tirar esse plano daqui para não poluir muito. Vou tirar esse plano aqui também. Então agora sim. Então eu tenho aqui, ó, se eu pegar esse triângulo aqui inteirinho, né? Esse triângulo aqui inteirinho, ele é proporcional. Ele é proporcional a esse triângulo aqui. Ele é semelhante, né, a esse. E ele é semelhante também a esse triângulo aqui. Então, todos esses três triângulos são semelhantes. Ó, observe, então. Vamos pegar esse daqui. Aqui é 90 graus, porque ele é paralelo com esse, 90 graus. Se esse ângulo e esse ângulo são iguais, porque essa reta aqui e essa aqui são paralelas, então o mesmo ângulo que forma aqui, forma aqui. E esse ângulo é comum, porque em todos os triângulos esse aqui tem. Então, pelo caso ângulo, 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 né, todos esses triângulos são semelhantes. Mas o que me interessa mesmo, para eu fazer chegar a uma conclusão, é apenas isso daqui. Ó, né? Vamos analisar aqui. Ó, essa medida daqui até aqui é 2, que é a mesma aqui de cima. Então, quando ele andou, ele se estendeu na profundidade aqui, no sentido de B, do lado do C, ele andou 2. Ele subiu na altura, subiu 3. Então, se agora ele andar 1 aqui, que é a metade de 2, como os triângulos são semelhantes, então ele vai subir, ele não vai subir 3, ele vai subir a metade de 3, que é 1,5. E 1,5 mais 3 que está aqui, quanto que dá? Dá 4,5. Então, essa distância de C até o U é metade de 9. Vou pôr aqui em fração, que é melhor para fazer as contas. Então, a minha altura que eu precisava para continuar o problema, ela mede a metade de 9. C sobre 2. Então, vamos voltar aqui na lousa, então. Então, o que nós fizemos foi o seguinte, né? Nós prolongamos isso aqui, né? Prolongamos isso, porque me interessa, vou prolongar aqui também. Aqui, então essa medida aqui eu já descobri. Aqui até aqui, essa medida aqui eu tenho 9 sobre 2. Bom, então, 9 sobre 2, que é o comprimento total, está para a metade da diagonal, porque eu tenho o triângulo, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Eu tenho que o triângulo, aqui é o U. O triângulo UCR, aqui é a base, tá? Esse Bzão aqui é o Bzão da base. O CR, ele é semelhante
ao triângulo M, S', R. É semelhante ao triângulo S, S', R. Então, tá? Aqui, esse triângulo aqui, daqui de dentro, ó, que está lá, o que está pegando a altura aqui, o que está contendo a altura. Eu estou pegando esse triângulo aqui da altura do trapézio. Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui. Espero que vocês tenham, né, observado ali. Então, eu tenho o U até o C, aqui embaixo, o C, ou CU, ele vale 9 sobre 2. Então, 9 sobre 2 está para a metade da diagonal, que é daqui até aqui. Se a diagonal inteira é 3 raiz de 2, a metade de 3 raiz de 2 é 3 raiz de 2 sobre 2. Assim como essa medida aqui, que está, né, entre a diagonal superior e a diagonal inferior, que é a mesma coisa que a aresta, ela é 3. 3 está para o x. Então vamos agora, né? Vamos aqui, vamos fazer assim, vamos multiplicar essa fração, 9 sobre 2 vezes o x. Então vai ficar 9 dividido por 2 vezes x. Vamos multiplicar essa fração vezes o 3. Então eu tenho 3 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes o 3. Como eu tenho dos dois lados 2, eu posso cortar. Né? Posso cortar. Aqui eu tenho 9, mas aqui eu também tenho 9, que é 3 vezes 3, é 9. Então, 9 corta com 3 vezes 3, que também é 9. Então, dessa maneira, x é igual a raiz quadrada de 2. X é raiz quadrada de 2. Mas e daí? Você não calculou a altura do trapézio. Bom, peraí, a gente vai calcular agora. Agora que eu vou calcular a área do trapézio. Vou calcular ali naquele cantinho. Bom, como é que eu vou calcular essa área do trapézio? Aqui é x. Esse triângulo é retângulo. Então, o lado oposto aqui ao x, ao ângulo de 90 graus, é a altura do trapézio. Então, vamos colocar aqui. H ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, que no caso é raiz de 2 ao quadrado, e mais a altura da aresta lá, que é 3 ao quadrado. Então, h ao quadrado vai ser igual. Raiz de 2 ao quadrado, ó, observa uma coisa, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2 é 4. E raiz de 4 é 2. Então, existe uma propriedade que a gente cancela. Quando raiz de 2 está elevado ao quadrado, eu corto esse 2 com essa raiz. E aí o número fica sozinho, 2. E mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. 2 mais 9 aqui é 11. 2 mais 9 é 11. Para eu deixar o h sozinho, eu faço uma operação. Do lado do h ao quadrado, eu faço a raiz quadrada de h ao quadrado, que dá h. A mesma operação faço do lado de lá. h é raiz de 11. Aí observe que aqui não dá para eu querer uma fatoração, porque o 11 é um número primo, só vai dar 11 vezes 1. Não tem como me livrar, né? Fica a raiz quadrada de 11. Bom, dessa maneira, então, eu tenho aqui a altura. Isso aqui é a altura. Então, eu tenho a altura, aqui. Eu tenho a base menor e eu tenho a base maior. Agora sim dá para eu calcular a área. Vamos calcular a área do trapézio. Então, a área de trapézio. Então, vai ser a base maior que é 3 raiz quadrada de 2
mais a base menor, que é raiz quadrada de 2. Tudo isso vezes a altura, que é a raiz quadrada de 11. E tudo dividido por 2. A área do trapézio é igual. 3 mais 1 raiz quadrada de 2, aqui é 1. Dá 4 raiz quadrada de 2. 4 raiz quadrada de 2. Então vai ficar 4 raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada. Então, a área do trapézio é igual. 3 raiz de 2 mais 1 raiz de 2 dá 4 raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 11. Tudo isso dividido por 2. Observe que 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, esse 2 some. O 4 não some porque é 4. Então, ainda sobra um 2 ainda. 4 dividido por 2, então sobrou 2. A área do trapézio é igual a 2, que é 4 dividido por 2. Me resta multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 11. Quando os dois são quadrado, então eu posso multiplicar, que vai ficar 2 vezes 11, 22. Então, vezes raiz quadrada de 22. Vou sair aqui da frente, vou tirar esses quadros daqui para vocês aí tirar o print aí da lousa. Tá bom? Ficou um pouco longo, né? Mas quem quiser estudar tem que ter paciência também, né? Bom, obrigado por assistir o vídeo e até uma próxima aula. Tchau, pessoal.